Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala, Bedrão. Boa noite, boa noite. Bem-vindo. Vou ter que tirar outra foto. O Bento apareceu. Mas todo mundo sorrindo aí para a câmera. Pronto. Uma cotovelada, né, Bedrão? Não cumprimentamos todos, mas todos somos amigos. O Carlos está dizendo que daqui a pouco chega. Quer abrir, Antônio? Fizemos a programação da abertura, o Diego apresenta o Rodolfo fala o que precisar e abrimos o debate. Ok? Assim? Alberto, então, abertura e passa a palavra para o Diego. Só uma questão. Uma imagem no aparelho está ruim. O som da outra está ruim. Está tudo ok aí? Ou está dando erro? A minha imagem. Acho que tem que colocar um dos dois no mudo. Que tá Já dando mutei um. Álvaro Eu mutei Duran? um já. Ok. O Álvaro Duran está aí? Sou eu, Bruno. Tudo bem? Ô, doutor. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Alberto, inicia. Tá bom. Então, nós vamos ter hoje mais um evento relacionado à governança de cidades do futuro, né? Já perdi a conta de quantos são. Já foram 15. o quinto, né? Excepcional, né? Não. Governança não. Governança menos. Primeiro foi educação. Ok. Isso, o primeiro tema do Papo Sem Crise foram vários eventos de educação. Agora a gente está tendo de governança cidade do futuro. Passamos por governança de coletivos em rede, né? Tivemos palestra aí voltadas para direcionadores da ONU, do Sérgio, tivemos o Brentano apresentando 2030, enfim, a semana passada falamos de renda básica e novos modelos de cidadania sutil com a Lígia. Então, estamos numa sequência muito produtiva de ideias, né, para cidades do futuro e governança dessas cidades. E hoje teremos aí mais uma palestra sensacional. Obrigado, Rodolfo, por ter aceito o convite, né? E o Diego por ter feito a ponte. Eu vou passar para o Jorge, se o Jorge quer falar alguma coisa, afinal de contas foi ele que fez toda a orquestração ok, desculpa. Me corrigiu em tempo, Alberto. Então, o Jorge, se puder falar um pouquinho, daí passa para Diego e Rodolfo, aí você vê como é que prefere. Beleza? Obrigado por estarem todos presentes. Vamos lá. Não, é isso aí, vamos junto e vamos lá. Ansioso aí para saber aí. Gratidão a todos aí pelo apoio, pela parceria e vamos em frente. Renascer Cidade é isso aí, vamos com tudo. Diego, apresenta então. Então, vamos lá. Eu vou deixar para ele poder se apresentar aí, mas só agradecendo de antemão a disponibilidade aí do Rodolfo. A gente não se conheceu ainda pessoalmente, né? Foi só telefone, chamadas e uma apresentação que eu participei até junto com meu pai para poder entender um pouquinho mais do que era a Gov, na época ainda Muov, né? Então, eu acho que casa bem com o momento que a gente vive, eu acho que não só Santa Rita, mas todas as outras cidades, a gente pensando em como a gente utiliza tecnologia, inteligência e principalmente o que vem dando certo em outros lugares para ser aplicável e tornar isso mais escalável, que a gente utilize isso de forma mais inteligente. Rodolfo, você se apresenta, com certeza vai ser bem melhor do que eu te apresentando. A casa é sua. Vamos lá. Beleza, gente. Boa noite, todo mundo. Espero que vocês estejam bem aí, seguros, cheios de saúde e com muito trabalho, né? Acho que tá todo mundo ou tá muito enrolado de trabalho ou tá sem nada de trabalho, né? Acho que tá sendo a normal dessa pandemia. Não tem ninguém que tá trabalhando, tá tranquilo. Eu vou tentar falar aí, não muito, uns 20, 25 minutos.
e queria tratar de alguns temas, né? Desde me apresentar primeiro, né? Depois falar o que a Gov faz, depois falar um pouco de panorama de cidades, né? Como é que eu vejo cidades, o que é cidades no Brasil, como é que é essa federação. E depois falar um papo mais aberto, assim, de como que eu estou vendo esse cenário todo de pandemia, finanças, economia. Vou falar as coisas não nessa exata ordem, tá? E, poxa, não sei como é que está sendo a dinâmica aqui, Diego, mas fique à vontade, não sei se vocês estão interrompendo, fazendo bate-papo no meio ou não. Vi pelo cronograma que você mandou, que acho que tem um ponto mais de troca depois, né? Mas fique à vontade se tiver algum tema que eu estou indo muito fora, vocês me tragam aqui mais para a realidade. Então, começando aqui primeiro, obrigado, Diego. Cara, valeu pelo convite. Eu gosto muito de participar dessas iniciativas, participo toda semana de alguma coisa. E parabéns para vocês. Gostaria que lá na minha cidade, lá em São Joaquim da Barra, tivesse iniciativas como essa. Então, sou um dos cofundadores da Gov. Fiz uma carreira no setor privado, num grande grupo, e desde 2013 tenho pesquisado, estudado cidades, gestão pública, pacto federativo, tecnologia, como é que essas coisas se conversam. Tenho um mestrado em desenvolvimento econômico pela London School. Legal, esse mestrado ele é bem focado em regiões, né? Como é que a gente pensa o desenvolvimento a partir de localidades. E tem um mestrado em liderança pública pelo Centro de Liderança Pública. E desde o final de 2017, começo de 2017, tenho empreendido na Gov. Tá? O que a Gov faz? A Gov a gente é um negócio de impacto social, né? Uma GovTech de impacto social, e basicamente o que a gente faz é o seguinte: prefeituras, né, normalmente têm diversos sistemas lá dentro e geram diversos dados. Só que esses sistemas, essas tecnologias, na média, são coisas da década passada, né? 2000, muita coisa da década de 90, algumas coisas do início da década de 2010. E, basicamente, toda essa tecnologia que está lá instalada na prefeitura, sistemas de ERP, sistemas de controle, eles são voltados para o reporte de dados a órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público e tudo mais. Eles não são focados em pegar esses dados, entender problemas a partir desses dados e já trazer para o gestor público insights de coisas que ele pode fazer, e não só insights, mas mostrar o problema e já mostrar a solução. A Gov, a gente tem uma plataforma, um software as a service, a gente integra com os sistemas financeiros da prefeitura, e hoje só sistemas financeiros. A partir dessa integração, a gente fica, no caso, o secretário da Fazenda, fica recebendo ali constantemente problemas no gasto e na arrecadação e análise que essa pessoa precisa do dia a dia para tomar decisão. E a partir do momento que ele reconhece esse problema, realmente, meu medicamento aqui, conforme a Gov está me falando, está acima da minha região, ele pode decidir se engajar para resolver aquilo lá, e a plataforma já sugere ações, e 4, a gente ajuda ele, né? Tem como se fosse uma central de atendimento que conduz o tomador de decisão até a resolução do problema. Hoje, a gente garante, assim, é um investimento de mais ou menos 100, 120 mil reais ano, e a gente garante pelo menos 3 vezes o retorno do investimento pelo município. Então, se ele pagar 100 mil, a gente garante todo ano que a gente está com o município trazer ganhos de eficiência pelo menos 300 mil, mas assim, você já deve imaginar no nível de ineficiência que municípios têm, que isso é uma coisa relativamente simples de atingir. A gente tem casos de que para cada R$1 investido, a gente retornou 18. Tá? Então, assim, municípios são repletos de ineficiências e dá para fazer isso via tecnologia de uma maneira relativamente simples, tá? Então, isso aí, de maneira geral, é um pouco o que a gente faz, tá? Agora eu vou começar aqui entrando nos outros temas, né? Assim, a gente está em vários estados do Brasil, a gente tem vários reconhecimentos,
Depois vocês podem entrar no nosso site, www.gov.digital. Vocês veem lá, acho que a ideia não é exatamente entrar tanto aqui no que a gente faz na Gov, é mais como é que esse tipo de coisa que a gente faz está se tornando cada vez mais comum. Então, falar um pouco, e aí, começando do macro para o micro, assim, eu coloquei algumas coisas para falar aqui, né? Então, começando um pouco de como que eu estou vendo essa pandemia em aspectos mais amplos, né? Compartilhando com todos vocês que tem relação com essa discussão de cidades. Primeiro, assim, a gente vive num mundo capitalista, globalizado, gostemos ou não, essa é a realidade. Do ponto de vista econômico, né, o Brasil e municípios brasileiros competem com outras cidades e outros países, né? Então, qualquer município aqui no Brasil está inserido num sistema global que está competindo. O Brasil, né, a nossa situação antes da pandemia já não era boa do ponto de vista econômico, né? Não sei quando vocês acompanham isso, mas a indústria brasileira de média e alta complexidade, né, aqueles produtos de alto valor agregado, já vinha perdendo de maneira bastante drástica representatividade no mercado, né? A gente estava cada vez mais ficando com uma matriz produtiva um pouco simples, né? Com indústrias não de média e alta complexidade. E acho que essa situação agora vai se agravar um pouco mais ainda na pandemia, né? A gente está vendo aí alguns setores diversos sendo afetados, mas essas indústrias também. Independente da gente estar perdendo ou não, e não é de agora, né? A gente não tem um plano nacional do que a gente quer ser como país, né? No nível União, muito menos estadual, muito menos municipal, né? Acho que a gente está numa situação independente de ideologia, né? Gostemos ou não desse governo, de governos anteriores, a gente nunca teve um plano muito claro de para que lado que a gente quer ir, onde a gente quer chegar, que tipo de país a gente quer ser no futuro. Então, a hora que a gente olha movimentos recentes, né, tipo 5G, cara, a gente já perdeu a corrida do 5G, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, e a gente, além disso, por não estar implementando a tecnologia 5G, que já está disponível no mercado rapidamente, a gente está perdendo a corrida de desenvolvimento de soluções com base na tecnologia 5G. Então, não só estamos perdendo a corrida da tecnologia, como das aplicações da tecnologia. Então, daqui a pouco, a gente vai começar, como país, ser inundado por tecnologias, soluções desenvolvidas em outros lugares, utilizando o 5G, ou seja, isso vai ser, a nossa situação vai piorar ainda mais. Posso falar? Claro. Ô, Rodolfo, 5G nós estamos dando show, cara. Nós estamos dentro do desenvolvimento como poucos países. Nós estamos muito bem. Mas tudo bem, depois a gente conversa com você sobre isso. A gente pode entrar nesse tema com mais profundidade. Há controvérsias, mas a gente entra. A gente está dando show nisso. A gente entra. Aqui no Inatel você pode visitar Santa Rita que você vai conhecer um pouco do 5G. Então, beleza. Boa. Vamos entrar nesse ponto daqui a pouco. Além disso, né, acho que temas mais específicos, eu acredito, assim, a gente precisa começar a investir em algumas coisas, né? A pandemia está impactando drasticamente o setor público, né? A gente acha que vai chegar em 100% da dívida pública, 100% do PIB até o final dessa década. Então, a capacidade de investimento do setor público está altamente comprometida e a capacidade de investimento do setor privado também está altamente comprometida durante essa pandemia. Então, eu acho que quando a gente olha um pouco para o futuro, a gente está com capacidade de investimento como país bastante restrita. E tem uma coisa que está acontecendo, né, que tá passando aí, a gente não está percebendo, o mundo está vivendo uma revolução, uma nova, vamos chamar de revolução industrial, em que a inteligência artificial vai reinar. E acredito muito que essa revolução, diferente da revolução industrial que a gente passou, a última revolução industrial que a gente passou, essa atualmente ela vai ser mais injusta ainda, né? Os países que não conseguirem participar, eles vão ficar mais à margem. Porque se nas outras a gente até tinha esse negócio do trabalho, de empregar, essa nem isso vai ter. Então, a gente corre muito risco de
perder a velocidade, perder um barco aí, né, que a gente já está perdendo e que a gente vai ficar mais marginalizado ainda nas trajetórias, nossas trajetórias de desenvolvimento vão ser mais marginalizadas. Então, assim, do ponto de vista econômico, acho que o Brasil, eu estou bastante pessimista, e eu acho que, assim, a não ser que a gente consiga engatar alguma coisa muito em breve, né, de nos colocar na trajetória de desenvolvimento mais robusto, acho que assim, a gente vai ser ainda mais marginalizado no médio e longo prazo, tá? Como nação. Então, eu sou relativamente pessimista quando a gente pensa em economia. Aí, trazendo um pouco agora para a realidade desse tema, trazendo finanças, já olhando municipal, parando de falar de país, né? No fim, a vida acontece nas cidades, né? E isso é uma coisa que muita gente fala, mas é um fato, né? As cidades que, no fim, estão competindo, os serviços são executados ali, a União tem um papel, o Estado também tem um papel, mas a cidade é ali onde a vida ocorre. Quando a gente olha para as cidades, né, o Brasil tem 5.570 cidades. 90% dessas cidades tem menos de 50 mil habitantes e tem mais ou menos umas 110 milhões de pessoas vivendo nessas cidades pequenas e médias. Quando a gente olha para essas, independente se é pequeno ou não, municípios brasileiros, quando a gente olha, por exemplo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela é muito pouco vocacionada, né? Secretários de Desenvolvimento Econômico em município, um olha IPTU, outro olha atração de empresa, outro olha agricultura, não tem vocação nenhuma. É uma função completamente aleatória. Muitos municípios têm, muitos não têm. Quando tem, é completamente despadronizado, não tem organização nenhuma, cada um faz de um jeito. Muitas vezes essa secretaria no município ela é capturada pelas elites locais, que estão lá só para representar seus interesses. Então, essa é uma discussão muito crítica, porque além de não ter discussão de qualidade no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento, na média dos municípios, né, existem exceções. Ela normalmente é capturada, então ainda tem efeitos perversos nessa posição. 1. 2. Quando a gente olha tecnologia, e aí tem as exceções, João, via de regra, tecnologia em administração municipal é helpdesk, é manutenção de computador, instalação de projetor. Então, quando a gente olha para essa coisa que é super importante, que tem que fazer a transformação digital nas cidades, que precisa começar a olhar dado, que precisa começar a tomar decisões com base em informações, reduzir custo, melhorar a eficiência, a gente não tem hoje capacidade humana instalada para ter discussões de qualidade nessa área. Quando se olha para os Estados Unidos, o cargo de CTO lá no município ele é tão importante quanto o cargo de Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação. Ganha mais. Então, o Brasil, a gente nem está tendo esse tipo de discussão aqui. Se vocês olharem a estratégia de transformação digital, ela nem fala de municípios. Pelo menos a última versão que eu li, não sei se tem alguma atualização. Então, segundo, economia tem um problema complicado, tecnologia também eu sou bastante pessimista, vocês vão ver que minha fala, no geral, ela vai ser bastante pessimista. E quando eu vejo que... quando eu começo a olhar vários outros indicadores, né, eu fico pensando, parece que não tem muita saída para esse negócio assim, pelo menos no curto prazo, né, com as cartas que estão na mesa. Por quê? Vamos lá. Um secretário municipal, ele ganha aí R$2.000, R$2.500, R$3.000, uma cidade pequena e média. Cara, como é que dá para você atrair talento para uma posição tão estratégica desde um município, que no mínimo a receita de um município é 15, 20 milhões de reais, não é uma coisa pequena, né? Você pega o município lá, com o Novo do Piauí, no interior do Piauí, ele tem 15, 20 milhões de reais de arrecadação. E você tem pessoas cuidando disso que, na média, ganham R$2.500, R$3.000. Assim, eu estou falando o top do cara que está tomando decisão nesse município. Ponto 1. Ponto 2. Se a gente olhar o perfil do funcionalismo público brasileiro, 50% tem ensino superior completo, assim, municipal, de cargos de confiança, tá? Cargos de confiança, municipal, 50% tem ensino superior completo. Menos 50% dos prefeitos têm ensino superior completo.
Isso eu não estou nem falando uma área que faça assim, tô falando qualquer área, né? Pode ser de administração à saúde. Então, pô, como é que você olha a capacidade institucional disso na ponta, né? Cara, complicado, né? Aí, olha que você olha, pô, mas tem o Estado, né? A gente é a federação. O Estado, teoricamente, em federações como a nossa, ele é responsável por construir capacidade na ponta, né? É quase inexistente programas de parceria de estados e municípios para tratar de problemas relativamente complexos. Isso não seria um problema se a gente estivesse na Inglaterra. Porque na Inglaterra não existe descentralização, por exemplo, de capacidade de tomada de decisão, nem de recursos. Se você vai numa liderança local, no Reino Unido, por exemplo, essa pessoa é responsável por coleta de lixo, por coisas ultra simples. No Brasil, não. No Brasil, a gente precisa de gente capacitada na ponta. Porque no Brasil, o município ele é responsável por tomar decisões de políticas públicas de alta complexidade. A gente está falando de atenção básica na saúde, de educação infantil. Então, a gente criou no Brasil, a gente centralizou responsabilidade, centralizou capacidade fiscal, inclusive precisa centralizar mais, né? Mas a gente não conseguiu construir capacidade na ponta. Então, você pega os estados hoje que deveriam estar construindo capacidade na ponta, porque a gente tem dinheiro e tem poder de decisão na ponta, mas não tem capacidade, não estão fazendo muita coisa, né? Então, do ponto de vista de... A gente tem um cenário ruim, do ponto de vista de condições para contornar esse cenário, também não está nada bom. E aí, eu acho que assim, quando a gente mistura isso, né, com o cenário pós-pandemia, já o histórico dos municípios brasileiros, essa situação vai ficar... Tem um risco de ficar muito crítica, muito mais crítica, né? Porque... especialmente agora, né, nesse momento de pandemia, os municípios estão tendo uma quebra gigantesca em suas receitas. Estão tendo que aumentar o gasto em algumas frentes. Então, a gente só está falando da crise de pandemia na saúde, a gente não está falando da crise, da pandemia nas finanças, né? A gente tem, a maioria dos municípios estão sobrevivendo com o IPTU, porque o IPTU acabou de ser pago, né? O dinheiro que ele deveria consumir o ano todo, ele está acabando agora com o dinheiro do IPTU, e daqui 2 meses a gente vai começar a falar de uma quebradeira generalizada de cidades no Brasil, porque não vão ter dinheiro para fazer coisa básica. E município não pode emitir dívida, né, que nem a União, então ele não tem para onde correr. Se ele não tiver mais receita, ele vai quebrar. Ou a União socorre, ou ele quebra, né? Não tem alternativa. E quando a gente olha que o alinhamento União-Estado-Município está muito ruim, assim, é difícil a gente conseguir ver ter uma opinião positiva com relação ao encaminhamento da crise municipal, né? Então, assim, acho que é um ponto crítico que a gente tem que colocar atenção e tentar falar mais sobre isso. Bom, muita coisa ruim, né? O que eu acho que pode ter de bom, né? O que eu acho que pode ter de bom que essa pandemia está trazendo? A pandemia está acelerando alguns processos, especialmente do ponto de vista de entrada de tecnologia, tem várias coisas, né? Mas o que eu tenho olhado e pesquisado mais é do ponto de vista de tecnologia, adoção de tecnologia por municípios. Então, tem aí mais ou menos uns 6 pontos que eu acho que são importantes de se mencionar. Um primeiro deles é que, assim, a gente está tendo uma pressão por custos nos municípios. Então, que eu falei ali anteriormente, assim, o município normalmente tinha medo de utilizar um monte de coisa, tecnologia, e a gente está vendo aí que os municípios estão sendo pressionados a buscar eficiência. Eu acho que a tecnologia pode ajudá-los a fazer isso. Deixa eu só abrir minha anotação aqui. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Então, está tendo uma pressão por eficiência que municípios estão tendo que buscar soluções, né? Um segundo ponto é que tem um monte de legislação avançando, né? Por exemplo, a gente está vendo aí telemedicina sendo aprovada, tem uma série de coisas que está rolando. Terceiro, a gente está vendo avanços regulatórios. Por exemplo, eu pego
na verdade, existe espaço para avançar regulatório. A nova lei de compras públicas está sendo discutida agora no Senado, né? Não agora, ela está no Senado para ser discutida, acabou de ser aprovada na Câmara. Então, a gente tem o espaço de colocar algumas coisas relacionadas à adoção de tecnologia por conta dos municípios, não só municípios, mas a administração pública em geral. Então, esse é um ponto importante também. Um outro ponto é que está gerando muita experimentação. Então, você está vendo o gestor público experimentar um monte de coisa nova que ele nunca experimentava e, pô, está testando porque a água está batendo na bunda e eles estão tendo que resolver uma série de coisas, né? E, por último, acho que assim, a gente está saindo daquele discurso de que a gente tem que acabar com o governo, diminuir o governo e tudo mais, que eu acho que até tem uma parte de verdade, mas também pensar que o governo que está aí precisa ser mais eficiente. Então, a população está começando a se engajar e falar, pô, cara, um negócio complexo desse, o papel de um governo é super importante. Então, muito mais do que a gente ficar falando aqui sem muito raciocínio, muita gente fala, mas muita gente não, só fica desbravejando, pô, tem que acabar com o governo, tem que acabar com o governo. Assim, beleza, podemos acabar com o governo. Será que a gente pode discutir também como é que a gente faz para o governo ser mais eficiente? Então, acho que assim, especialmente do ponto de tecnologia, acho que a pandemia está trazendo alguns efeitos positivos, né? Pelo menos abrindo a janela de alguns efeitos positivos acontecerem agora com relação à adoção de tecnologia por parte da administração pública municipal. Então, e aí eu estou vendo no nosso caso aqui na Gov, né? A gente tem municípios estão com um problema financeiro grande e a gente tem uma solução de tecnologia simples de implementar, é à distância. Então, a gente está vendo que tem municípios se sensibilizando e adotando ou até utilizando mais a nossa solução, né? Antigamente era impossível colocar um monte de prefeito, secretária numa sala, numa videoconferência. Hoje em dia é uma coisa muito mais possível. A gente está fazendo um monte de trabalho à distância junto a municípios. Então, assim, apesar de eu estar bem pessimista assim, com relação ao Brasil, eu acho que nossa situação é bastante complexa, eu acho que essa pandemia está trazendo alguns efeitos positivos e a gente precisa refletir sobre eles e saber como é que a gente os avança da maneira mais eficiente possível. Bom, Diego, acho que era mais ou menos isso, assim, tem um amplo movimento de GovTechs acontecendo, então tem um monte de coisa nova aparecendo, a gente está discutindo legislação, a gente está discutindo a organização dessas GovTechs em torno de associações, então a gente está tentando fazer com que essa agenda entre, mas ainda assim é bastante difícil, e ainda assim é bastante difícil a gente ver como que a gente não vai ser somente mais uma gota nesse oceano de problemas que a gente está enfrentando no Brasil, tá bom? Legal. Rodolfo, antes de passar até para a gente abrir, uma das coisas que me chamou bastante atenção quando a gente conversou foi quando você contou um caso, um case de algo que vocês já rodaram de qualquer cidade que seja, tá? Eu lembro que a gente falou muito de fazer correlação de dados, por exemplo, para poder economizar energia, mas utilizando, na verdade, a energia que estava sendo utilizada por escolas que estavam desocupadas. Então, assim, alguma coisa que você puder, até para tangibilizar para o pessoal, para saber como que hoje esses dados são utilizados. Então, primeiro, a nossa solução é 100% focada em fazenda, né? Finanças, a gente não olha outras áreas, a gente olha como é que está o gasto, como é que está a arrecadação. Então, basicamente, o que a gente fica pegando, a gente, hoje aqui na Gov, a gente mapeou mais ou menos 150 possibilidades de ineficiência no orçamento municipal, que a gente chama de hipóteses. E a nossa plataforma fica, para cada hipótese, coletando o dado, analisa o dado e fala, opa, hipótese verdadeira ou não verdadeira. Então, vou dar um exemplo. Uma hipótese municípios têm alta inadimplência de IPTU. Essa é uma hipótese. Como é que eu valido ela? Boletos emitidos versus boletos pagos. Eu fico monitorando isso. Então, todo mês eu vou logo monitorando. Se chegou num momento que eu acho que assim, essa relação, né, de inadimplência está acima de um padrão que eu espero para aquele perfil de município, eu já indico para o gestor. Cara, você tem um problema aqui e você reconhece esse problema, ele vê uma análise, aprofunda. Se ele reconhecer, a gente já dá um monte de sugestão para ele resolver. Então, esse é um exemplo, digo. Outro exemplo, gasto com transporte. Então, a gente pega vários dados que falam quanto que esse município poderia estar gastando com transporte escolar e a gente fala, com base nos modelos de análise, opa, esse município parece que está gastando um pouquinho acima do que ele deveria. Mostra para o gestor a análise, ele pode falar, realmente estou, não estou, esse contrato está certo ou não está. Outro exemplo, preços de medicamento. A gente fica vendo os preços de medicamento deles. A partir do momento que eu vejo que na região ali, que eu pego o dado, ou algum outro lugar do Brasil que eu estou prestando serviço,
um medicamento é muito mais barato, eu mando, opa, esse valor aqui do seu medicamento está acima do que está se pagando no mercado. Então, e aí ele pode agir para resolver ou não. Outra coisa, eu fico pegando dados de transferências que ele recebe. Se tem uma transferência que ele recebeu de educação, por exemplo, está parando na conta lá, faz muito tempo ele poderia ter usado, eu falo, opa, tem uma receita aqui que você não está usando a tempo. Você está tendo algum problema? Você tem dúvida? Aí ele fala, às vezes ele até esquece, né? Na verdade, tem um monte de cidade aí que está sentado em cofres grandes de receita que eles nem sabem que eles têm. Então, a gente fica mostrando esse tipo de insight para a administração pública e, a partir deles, podem se engajar para resolver o problema. Então, esses são os exemplos aí, Diego. Não, legal, legal. É bacana. E, assim, eu, para finalizar, dando um testemunho pessoal, né? Assim, eu acho que existe muita resistência, eu acho que tem muita experiência hoje na gestão pública e a gente tem provas disso, mas quando a gente coloca a tecnologia, a gente ultrapassa as barreiras que nós humanos mesmo somos capazes de ver, né? Então, assim, a correlação de N variáveis que a gente tem aí, e principalmente teste de hipóteses que hoje um software faz, ele vai ser muito mais rápido e mais eficaz do que se fosse um ser humano fazendo. E o principal, né, o efeito comparativo quando você pega cidades com o mesmo perfil e tenta fazer isso daí até para poder mostrar. E um outro ponto também, Rodolfo, eu acho que vocês fazem o acompanhamento, né? Que não é simplesmente só mostrar, mas fazer o acompanhamento junto com o município, o que é bem legal também. A gente faz a jornada inteira, assim, a jornada do usuário completa ele entra, ele recebe uma coisa, você está com um problema aqui, reconheço. A partir daí que ele reconheceu, então vamos trabalhar nisso. Aí a gente monta um plano junto com ele pode escolher lá e montar o plano, e depois a gente fica acompanhando o resultado, cobrando, fazendo esse corre dentro do município via plataforma. Tá? E assim, Diego, hoje você fala, pô, é legal essa comparação, o poder de máquina, é legal, mas cara, o negócio está tão dramático que até antes, assim, hoje o município, ele não está conseguindo nem pegar o dado para comparar, assim, ele não tem capacidade técnica hoje para ele acessar esse dado, tratar, ele não tem capacidade técnica para botar lógico, né, existem exceções, existe muita gente qualificada dentro do trabalho de gestor, mas quando você vê na média, tem essa dificuldade, né, tem essa dificuldade de formação técnica mesmo, de tratar grandes quantidades de dados, de pegar, acessar o dado, né. Legal. Rodolfo, muito obrigado. Pessoal, Ivan, professor, se quiserem tocar aí, agora vamos embora. Eu fiz umas anotações, mas eu vou esperar aqui. Eu gostaria de passar a primeira palavra ao Bert ou ao Jorge, que está hoje com o nome de Marisa Cristina, filando o link da esposa, o Jorge. Está aparecendo com o nome da esposa aí no seu link. Não sei quem de vocês vai agradecer, eu só queria pedir que hoje nos fixássemos mais em perguntas, porque é muita gente participando, e para que não haja escassez de tempo, pediria a todos que se fixassem mais em perguntas do que em adesões ou divergências. Pode-se falar das divergências, mas com brevidade. Alberto, faço o agradecimento, já que hoje temos uma presidência dupla, sua e do Jorge. Se quiser, passe a palavra ao Jorge também, para ser os primeiros. Em seguida, debate livre. Ótimo. Eu posso começar, se o Jorge depois... Claro, tá sem dúvida. Tá bom. Então, Rodolfo, obrigado pela apresentação. Eu posso dizer que a Covid-19 tem sido não vou dizer um contraste, né, para mostrar como a nossa realidade está difícil, né? Quando você estava falando, eu estava só lembrando do aquele filme Brasil, o filme do Terry Gilliam, né, que é um sistema burocrático que nunca termina, nunca consegui ver o filme até o final, mas assim não sei se vocês já viram esse filme chamado Brasil. Burocracia em cima de burocracia, e a pandemia está mostrando muito a nossa realidade e serve como um contraste, né, que você usa para fazer antes de uma tomografia, uma ressonância. Então, assim, clareou tudo, né, agora como que a coisa está acontecendo. Desgovernos,
questões de falta de integração, falta de sincronismo, todo tipo de coisa, né? Então, eu não sei o quanto é pessimismo ou quanto é realista, né? Não vou julgar isso. Eu acho que eu também me sinto desconfortável com um monte de situações que nós temos hoje e por isso a gente está aqui no Renacidade tentando ajudar na construção de novos modelos. Eu acho que todo esse processo do que a gente está vendo é natural dos modelos que estão falidos. Eles não vão gerar resultado novo, né? O modelo falido vai gerar o mesmo resultado. O Einstein já fala que se você quiser fazer 1000 vezes o mesmo experimento para obter um resultado diferente, não vai obter, você vai obter um... Então, assim, só mudando modelos. E aí a minha pergunta, para não demorar mais, eu tenho milhares de comentários aqui, depois se sobrar eu comento mais alguma coisa, mas a minha pergunta é nesse sentido, o que você mudaria se você pudesse mudar, entendeu? Porque, assim, a gente tem um monte de condição de contorno, você como um cara que está prestando esse serviço, que é fundamental em business intelligence, trazendo dados relevantes, usando tecnologia, abundância de tecnologia para ajudar a melhorar a eficiência do poder público, né? Mas se você pudesse mudar os modelos, aonde você acha que seriam as mudanças mais significativas, né, nos municípios que poderiam ser feitas? Vamos dizer que a gente tivesse uma varinha mágica que a gente pudesse alterar algumas coisas dentro da realidade que você já vivencia. Aonde você colocaria as suas fichas para fazer algumas alterações e melhorar esses resultados da eficiência dos municípios? Legal, Alberto, obrigado. Assim, pensando aqui de bate-pronto, assim, tem algumas coisas que eu acho que são importantes acontecer. Não estou nem dizendo que elas são as mais importantes, mas eu acho que são coisas bem importantes, assim, sabe? Uma primeira coisa é os incentivos, né? Como é que a gente dá incentivos para o servidor e para o gestor que está lá na ponta? A gente está num modelo de gestão na administração pública ainda do controle pelo controle, né? Então, você pode fazer as políticas que vão dar tudo errado lá no final, né? Tipo, você faz uma política de educação, seu IDEB está uma porcaria, está todo mundo reprovando, mas se você fez tudo dentro do processo, do regimento, da lei, cara, tá beleza, assim, e ninguém vai te responsabilizar por isso, né? O Tribunal de Contas não vai olhar, não vai te cobrar. Eu não digo nem responsabilizar, mas não vai te cobrar. O Ministério Público, salvo algumas exceções, existem alguns tribunais que estão mais avançados, mas via de regra, a gente está muito no controle pelo controle. A gente precisa seguir um passo a passo e a gente não precisa necessariamente entregar resultados lá na ponta, né? Então, esse é um ponto que eu mudaria dos incentivos. Como é que a gente faz para a gente criar incentivos para que as pessoas busquem resultados, né? Elas não sejam responsabilizadas por uma inovação que elas venham fazer, caso atinjam resultado. Então, isso na nossa história faz muito sentido. A gente começou a controlar as coisas lá atrás, porque existia, né? Mas acho que já está na hora da gente começar... Isso não controlou corrupção, não controlou nada, continua corrompendo, não resolveu o problema da corrupção, né? Não sei se diminuiu, mas pelo menos não resolveu, e não está ajudando a entregar resultado. Então, acho que esse é um ponto bastante importante. Segundo, a gente precisa, eu acho que o papel do Estado, né, do governo estadual no município, na nossa federação, está meio errado, sabe? Ele não é responsável por ajudar municípios a lidar com problemas complexos, né? E assim, você pega alguns exemplos em que o governo estadual teve uma atuação de ajudar a construir capacidade na ponta, né, nos municípios, deu muito certo. Você pega o caso da educação no Ceará, não foi nada além disso, assim. Lógico que é muito mais complexo do jeito que eu estou simplificando aqui, mas foi o governo estadual, um programa, com metas, com planejamento, com mecanismos de apoio e incentivo aos municípios para que eles pudessem dar conta de implementar políticas educacionais que são de altíssima complexidade. Não é uma coisa simples, assim, tipo varrer rua, a gente precisa educar crianças. Então, acho que assim, a gente revê o papel do governo estadual, né? O governo estadual precisa estar junto dos municípios ali, ó, ajudando a entregar. Não é, eu sou responsável pela segurança, você é responsável pela educação infantil, e se você não tem capacidade, eu não estou nem aí. Não é por aí, sabe? Então, eu acho que um papel de rever, assim, o governo estadual, com as funções dele, eu acho que é uma coisa importante. E o terceiro,
eu acho que assim, a gente precisa resgatar a dignidade do servidor público, sabe? A gente precisa fazer com que trabalhar no governo seja uma coisa sexy, seja uma coisa legal, seja uma coisa que todo mundo queira e que, pô, eu sou servidor público e eu tô aqui sendo remunerado, eu tô arrebentando, tô entregando resultado, tô conectado com propósito. Hoje, pô, trabalhar no setor público, salvo alguns lugares que, pô, é legal, vou trabalhar no setor da economia. Tá. Cara, assim, não é nada sexy, né? Tipo, não é a primeira opção de trabalho na lista nem daquelas pessoas que querem ficar acomodadas, né? Aquela pessoa que fala que quer ficar acomodada, nem para ela é a primeira opção. De tão tipo, chato, assim, né, que parece. Ninguém respeita, você fala que você trabalha no setor, todo mundo fala, nossa, e, pô, dentro desse setor tem vários quadros excelentes que a gente não valoriza, né? Eu acho que assim, a gente tinha que dar um jeito de ficar mais atrativo trabalhar no governo, não sei como, sabe? Mas tem que ser legal, tem que começar a ser bacana, assim, e as pessoas têm que começar a ter orgulho disso. Eu acho que o servidor tá perdendo muita dignidade, assim, sabe? Hoje, ainda mais depois de Lava Jato, depois dessa história toda, depois do que a gente está vivendo hoje, acho que assim, as pessoas estão olhando muito mal para esse tema. Então, acho que essas três coisas, assim, não sei se são as mais importantes, tá, Alberto? Mas são três coisas legais que, se eu tivesse uma varinha de condão, eu tentaria mudar. Perfeito. Perfeito. Eu acho a questão do indivíduo, né, da carreira pública, indivíduo mesmo, quais são os incentivos para que a coisa funcione menos comando e controle, mais horizontal, né, por propósito, por transformação, né, porque a gente vê muitas pessoas bem intencionadas, às vezes, eu conheço pessoas em cargos e mesmo o negócio tão engessado, a carreira tão complicada que o cara acaba se desmotivando e fica fazendo o mínimo ali, né? Enfim, eu acho que isso tem a ver com a questão da mudança de modelo, né? Mas eu concordo com você disso, de questão dos estados, a questão dos municípios, com a abundância de tecnologia, isso podia ser tudo repensado, né? Tanto federal quanto estadual quanto municipal, responsabilidades. Acho que a gente tem um modelo muito antigo, muito engessado e burocrático para a realidade atual, né? Então isso cria esses gaps. E assim, né, Alberto, assim, a gente não acha que as pessoas que estão lá não estão cientes disso que a gente está falando aqui agora, né? Lógico que elas estão. E elas não estão fazendo por algum motivo, né? É porque os incentivos não estão alinhados e os mecanismos de apoio para a execução disso também não estão alinhados, né? Então, você não tem ninguém apoiando, assim. Pensa que desesperador. Você é um funcionário público, você não sabe como faz alguma coisa, você não tem alternativa onde você busca alguém para te ajudar, assim. A não ser que você vá no setor privado, você quer contratar no setor privado, você não consegue. Assim, é um negócio de louco, assim. Jorge, a Valéria está levantando o dedo. Você, como cavaleiro, cederia a vez para ela? Não, pode fluir, pode ir. Não tem isso não, pô. Tamo junto aí, vamos em frente, pô. Ok. Valéria, depois de você, o Jorge fala. Beleza, Rodolfo, parabéns pela apresentação. Bom, você tocou em vários pontos que são muito importantes, a questão do grau de endividamento do Estado, né? Isso é uma coisa bastante preocupante, porque sem injeção de capital do Estado, a economia não roda, né? O principal motor propulsor da economia é o dinheiro público. E o problema do Brasil é que a gente vem empregando mal esse dinheiro público há muito tempo. E aí você vê como ponto positivo a entrada de novas tecnologias que realmente podem facilitar e nos ajudar a gerir melhor isso. Toda tecnologia é meio, né? A gente tem que mudar muito o mindset para chegar para utilizar essas tecnologias. Você falou agora, a gente não tem 5G, e o Brental falou assim, não, nós estamos muito bem 5G. A questão é, a tecnologia tem, mas quem é que quer usar essa tecnologia? Como nós vamos usar essa tecnologia? Né? É sabido que a boa governança ela só se dará na medida em que eu tenho transparência dos gastos públicos. E o que a gente vê hoje é uma tentativa até de burlar essa transparência. A cada vez mais a gente está vendo, no governo que a gente dizia que tinha muita fraude, que tinha muita roubalheira, que tinha lava-jato, por incrível que pareça, era o governo que tinha um portal de transparência e hoje você não consegue ter mais essa transparência.
Então, a gente precisa melhorar todo o sistema, para ter uma boa governança, a gente tem que mudar todo o sistema de transparência do governo e precisa haver, por certo, uma vontade política para isso, né? Então, como é que você acredita que venhamos a ter, apesar da gente ter as tecnologias e de ter uma janela de oportunidade, você consegue vislumbrar o atual sistema público de governança, conseguir botar isso para implementar? Será que existe vontade? Será que existe motivação de gente para usar a tecnologia? Valéria, assim, eu acho que na média não. Eu acho que na média não tem, assim, a hora que a gente olha Brasil, assim, cara, pô, tem esse grande incentivo de pessoas preparadas? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai fazer um processo de transformação e isso é lento. Eu acho que assim, a gente tem que pensar quais são os ingredientes que está faltando para a gente passar a ter, né? A hora que eu olho os ingredientes que estão faltando para a gente passar a utilizar a tecnologia, um deles é o que você falou, assim, é formar mesmo as pessoas, né? Tipo, as pessoas não estão formadas, assim. Os skills necessários mudam com uma frequência gigantesca, né? Muda a cada 2 anos hoje em dia, especialmente quando se fala de tecnologia. A gente não tem hoje pessoas formadas. 2, além de não termos pessoas formadas, a gente não tem mecanismos que garantem que essas pessoas vão continuar se atualizando. Então, por exemplo, se a gente hoje com uma varinha de condão colocasse pessoas formadas nos governos em tecnologia para poder aderir isso, em 5 anos a gente já estaria desatualizado, porque os mecanismos de atualização não estão postos, né? Não tem lá incentivos e tudo mais. Eu acho que assim, uma coisa é a gente formar as pessoas, né, dar aquele choque de formação. 2, como é que a gente coloca mecanismos para a gente garantir que elas estão se atualizando? E eu acho que uma coisa que é fundamental é o papel da liderança, né? Enquanto gente, como a gente que está aqui interessado no tema, quer saber, não sabe de tudo, mas está pelo menos disposto a ouvir e quer compartilhar, quer buscar coisa melhor. Enquanto não tiver gente que nessa turma aqui envolvida diretamente, não vai mudar, né? Não adianta. A gente vai ficar sempre esperando o salvador da pátria aí, que não vai vir nunca, né? Na verdade vem, aí um ano ele é salvador da pátria, aí no outro ano ele já é traidor, aí depois ele vira salvador da pátria, aí para uma turma ele é salvador. Então, assim, a gente tem que aumentar a gente boa se engajando, né, na política. Acho que tem muita gente boa, mas ainda não é dominante. Então, assim, se me pergunta, acho que respondendo diretamente, na média, não tem esse espaço para a gente avançar rapidamente. Acho que a pandemia está criando algumas condições que permitem esse avanço. Acho que a gente deveria olhar esses ingredientes, né? Tem gente formada ou não, a gente tem mecanismos para manter essa formação ou não, e tem liderança ali, né? E sem contar compras públicas, que hoje é uma coisa maluca, assim, para município, e tem que, acho que é um ponto bem pontual, mas tem que rever. Aí eu vou só para fechar, eu vou um pouco no que o Brentão falou. Eu acho que a gente tem tecnologia 5G para isso, sim. Eu acho que a gente para fazer isso, o que eu acho é que se não houver uma reforma política, nós não teremos pessoas com vontade de entrar na política e mudar esse status quo. O problema para mim não é capacitar a educação. A gente tem problemas sérios de educação, mas nós também temos bons profissionais para desenvolver os trabalhos. Um exemplo disso é o que a USP, a UFRJ vem fazendo no combate à Covid. Nós temos, apesar de eles serem hoje desvalorizados, nós temos cientistas para atuar para a gente. Podem não ser muitos, mas são bons, e temos alguns que podem atuar assim. Eu acho que precisa realmente de vontade política. Eu acho que é isso que a única coisa que hoje pode melhorar e acabar com essa rixa que está acontecendo. A melhor pessoa, talvez, para falar seja até o Sérgio, porque o Sérgio está muito mais envolvido nisso do que qualquer um de nós aqui. Ok, Valéria, na disputa aí temos ou não tecnologia. Com a palavra o Jorge. Opa, obrigado. Só para colaborar um pouco aí, eu acho que faz sentido isso aí que a gente está falando, né? Mas é como a gente vem discutindo aqui na governança, né? É importante a gente ter essa visão, né, do contexto, mas se a gente quer avançar, a gente tem que ir hackeando esse contexto, né? Hackeando, eu acho que a partir desses princípios, né,
E acho que aqui a gente tem um ótimo exemplo dessa questão, que é justamente partir do zero, né, clean slate, pensar, né, não deixar, né, que o passado influencie o futuro e que a gente possa ter essa percepção de todas essas coisas que a gente está colocando, que a gente falou, e em cima disso a gente criar o cenário. E depois que a gente cria o cenário, a gente vê assim, agora como é que a gente faz, né? Porque eu acho que o que muda muito é justamente essa questão, né? A gente tem que ter essa visão mais down-top, não top-down, né? Então, eu acredito muito que se nós fizermos, né? E acho que o Renacidade é esse exemplo, e Ractal e vários outros, né? Que começou de um grupo pequeno e tomou uma exponencialidade gigantesca, né? Então, eu acho que esse modelo, mais do que já se provou, né, verdadeiro, a gente conseguir avançar por essas linhas, né? Então, acho que nosso debate aqui é exatamente isso. É bom a gente ter noção da realidade dos fatores externos, mas, como o Rodolfo falou, a gente também tem que buscar essa questão, né? De buscar fazer diferença, mas como a gente vai coexistindo até o momento que virar a chave. Certamente, eu acredito que num lapso temporal, apesar de ter encurtado tudo isso, isso não vai ocorrer de um dia para o outro. Mas eu acho que uma boa árvore para crescer bem, algum dia alguém plantou a semente e cultivou. E acho que é isso que nós fazemos aqui, né? Então, só queria dar esse norte, essa contribuição para o pessoal poder falar um pouco também, mas eu acho que é bem por aí, porque eu acho que nós temos tecnologia, eu acho que nós temos contexto, e acho que sempre volto para uma questão que acho que é sine qua non aí na governança, é a questão da cultura, né? Ou seja, se todos que estão envolvidos têm a mesma cultura, aquilo evolui exponencialmente, né? Quando não existe a mesma cultura, você fica meio que arrastando corrente ou puxando âncora, né? Então, é muito aquela questão, né? Ou a gente joga um salva-vida para salvar a pessoa e traz, ou a gente se segura na âncora e vai junto. Então, acho que se a gente quer transformar, a gente quer mudar, a gente tem que fazer um mix disso tudo e propiciar com que esse movimento down-top venha forte e fazer as mudanças que precisa. Então, acho que o que eu tinha a colaborar aí nesse contexto aí, Rodolfo, você colocou, e parabéns pela apresentação, e muito obrigado pelo seu tempo aí, e gratidão. Obrigado, Jorge. Só deixa eu falar, eu concordo, Jorge, só pelo fato de, e assim, a gente tem oportunidades agora de estar arrecando, então a gente tem que atacar de todos os lados, né? Táticas de guerrilha, por exemplo, agora a nova lei de compras públicas está no Senado, a gente pode revolucionar a forma como a gente compra no governo, e assim, essa pandemia acabou de acontecer, será que já não tem várias reflexões que a gente está percebendo agora, a gente está tendo agora, daí para a gente incorporar e implementar e aprovar uma lei nova? Cara, isso muda muito, assim, então eu concordo bastante. Bacana. Como o Sérgio foi citado pela Valéria, eu vou passar a palavra breve. Sérgio, você é sempre muito eloquente e todos querem te ouvir, mas o Brentano também está aflito para falar e... tá vendo? O Sérgio, rapidamente, o Brendan, por favor, rápido, e aí os demais que quiserem concorrer às perguntas, fiquem à vontade para levantar o dedo, enfim, a mãozinha. Sérgio, depois o Brendan. Claro. Só um comentário rápido, quando ele falou da questão dos países estão perdendo receita, coisa e tal, uma coisa muito interessante. Hoje saiu a matéria e o maior parceiro da América Latina hoje, da China hoje na América Latina é a Argentina, não somos mais nós. Nós perdemos, a Argentina ultrapassou a gente na questão do comércio da China. Mas, o Rodolfo,
Eu já tenho até comentado isso aqui, tem uma proposta de uma criação de um cadastro técnico multifinalitário que o Ministério da Habilitação defendia isso lá atrás, eu falava aqui, que ele trabalha assim, num nível mais baixo, mas ele trabalha nessa história de você também ter os recursos melhor aplicados. Sim. Eu dou o exemplo da criança que vai no hospital, aí o médico, é a sexta vez que ele está aqui com diarreia, aí o médico, no terminal dele, a casa do Joãozinho não tem água, tem vala negra, aí avisa a secretária avisa e aquela região é atacada. Esse sistema, ou vocês sendo ele, com mais essa sua camada, acho que seria o nirvana. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso sonho. Tomara que avance. Pensa nisso com carinho, que acho que vai dar um impulso melhor ainda. E eu vou depois mandar para o povo do planejamento aqui, né? Que quando você fala que os municípios não têm dados, eles sabem sim quantas crianças estão matriculadas porque entra dinheiro, quantos atendimentos foram feitos porque o SUS repassa dinheiro. E o que não tem isso, não tem. Maricá, por exemplo, é muito carente de dados. O cadastro técnico multifinalitário ele parte exatamente da coleta de dados. Parte total. Então, eu acho que esse seu sistema, se você crescer ele para esse outro nível, vai ficar muito interessante mesmo. E aí, para encerrar, por exemplo, estou fazendo um curso hoje de política, Valéria, do Instituto Instituto IREE, Instituto de Regulação, de coisa, Estado e Empresa, né? E um curso pesado, tá? Teve foram 5 horas de aula sobre escravidão no Brasil, 4 horas de aula de formação de Estado, e hoje eu tive aula de burocracia e república. E a burocracia é linda, gente. Ela foi feita para regular a inserção do mandatário no funcionário da ponta. Nós é que deturpamos a porcaria toda. E aí burocracia vira sinônimo de coisa ruim. Eu fiquei olhando o professor fazendo. Que isso? Essa capacidade que a gente tem de dar o jeitinho é que transforma isso tudo. Teve uma hora que o Rodolfo falou lá, se você seguir a lei, o Brasil tem as melhores leis. A melhor lei de regulação da internet é do Brasil. No mundo, não tem lei que chega perto do Brasil. Mas nada é seguido. Então, a questão cultural de você começar a querer seguir lei também é uma coisa muito importante para você transformar isso tudo. Mas pensa com carinho, Rodolfo, porque isso é uma coisa interessante. Dá uma fuçada lá no site do Ministério da Habitação. A gente checa, com certeza. A gente já tem esses estudos. Eu fiz o curso deles lá. Muito bom. Se o Fiore, se quiser responder, o Brentan em seguida, e o Fiore só tem até as 20h45, então temos 9 minutos. Brentan, sucintamente, para que a gente não atrapalhe a agenda do Fiore. Eu queria agradecer ao Rodolfo aí, realmente você colocou uns pontos aí, uns aspectos interessantes. É muito rico, né? Você escutar bastante pessoas com experiências variadas para a gente formar uma opinião nossa. Agora, esse negócio do 5G aí foi uma escorregadinha. O Brasil está desenvolvendo uma das coisas mais legais do 5G, que é a atuação de longa distância, a atuação rural. O 5G é um negócio muito restrito. E o Brasil está desenvolvendo a estender o 5G para comunidades rurais, e com sucesso. Dependeu totalmente do Brasil e já resolveu isso. Então, o Brasil está nesse... Esse exemplo não é adequado, mas o resto eu concordo totalmente com você. Agora, você colocou uma coisa aí que eu achei interessante. Eu me lembrei hoje eu fiz isso. Ontem e hoje. Essa pandemia de Covid aí está fazendo a gente, todo mundo estudar o mesmo assunto. E todo mundo estudando o mesmo assunto, as pessoas começam a perceber quem entende e quem não entende daquilo. Quem tem um ponto de vista avançado e quem tem um atrasado. Né? Por exemplo,
A gente é muito pobre de análise de dados, em buscar dados, mineração de dados e análise de dados, né? Hoje eu fui ver o site da Transparência Brasil, lá a quantidade de óbitos por causas respiratórias. Verifiquei que nós já subimos um pouquinho em maio e já estamos caindo. E o pessoal fala que a gente está no pico da pandemia. Não estamos, já passamos esse pico. Segundo os óbitos dados pelo cartório, não tem nada a ver com o Ministério da Saúde. Mas, então, o que eu estou falando é o seguinte, a gente está deixando claro que a gente é ruim em análise das questões. Mas você falou também no despreparo lá do secretário de saúde, secretário de planejamento, realmente é uma verdade. Então, aqui em Santa Rita, para resolver esse tipo de coisa, para tentar resolver, nós estamos fazendo o Plano 2030, que é um negócio de longo prazo, é um desenvolvimento de longo prazo. Nesse Plano 2030, a gente discutiu a governança das cidades. Eu queria ver se você tem alguma informação sobre isso. Em termos de governança das cidades, a gente chegou à conclusão que o exemplo mais interessante, mais longevo disso, é dado por Maringá. CODEM. Isso, CODEM. E depois teve Sinop, mesma coisa. Tal. E o recente que a gente analisou, bem recente, como é que fala? A Agência de Desenvolvimento de São João da Boa Vista. E agora está sendo distribuído para várias cidades, inclusive Guaxupé entrou nessa também. Tem umas 4 ou 5 cidades que estão seguindo o mesmo exemplo. É mais ou menos colocar a iniciativa privada, né, as pessoas, os cidadãos, no pé dos mandatários para verificar, para definir prioridades. Ou seja, é o que o pessoal de WhatsApp faz aqui, o pessoal de aqueles grupos de Facebook começa a meter o pau, o negócio ficou totalmente desregulado, né? Não, esse tipo de Maringá, tipo de São João da Boa Vista, é um negócio mais estruturado. E, só para terminar, isso vai na direção do que tem nos Estados Unidos hoje. Nos Estados Unidos, segundo um texto que eu li recentemente, a maioria das cidades com menos de 50 mil habitantes tem lá uma gestão profissional da cidade. Não tem prefeito, não tem vereador. Tem, olha, vamos fazer não sei o quê. Então, esse cara no mercado, esse cara entende disso, então coloca lá o gerente da cidade. Se não estiver dando certo, tira o cara, coloca outro. Alguma coisa desse tipo. Isso acontece, segundo esse texto que eu li. Você conhece algum? Tá, então algumas coisas. Brentan, primeiro, eu não sou um especialista em 5G e eu acho que existam várias boas práticas aqui no Brasil. O que eu tenho de dado, e aí eu posso compartilhar com vocês, mas é que a adoção do 5G no Brasil está acontecendo uma velocidade muito inferior à que ela poderia ser e muito inferior a outras regiões do mundo. E aí, assim, posso estar olhando de um jeito que não faz mais sentido, mas eu posso compartilhar aqui, mas previsões de agora para 25 é que a gente vai estar ainda bem atrás nessa corrida de adoção, tá? Mas, assim, também estou tranquilo, se estiver errado, acho que não sou especialista no tema, é só esse o ponto que eu quis fazer. 2, governança. Conheço, não sei se o Sérgio está falando aqui... Assim, mas acho que eu posso compartilhar aqui depois algumas coisas com vocês. A segunda coisa é governança. Eu acho que o CODEM tem um caso legal pra caramba, conheço lá como é que fez, que é o caso de Maringá. Agora eu acho, assim, honestamente, que é muito bom ver essas experiências, mas é legal cada município pensar na sua forma, né, e fazer adequações que fizerem sentido, mas o ponto central disso é como é que a sociedade civil está participando de maneira organizada, né? Acho que, por exemplo, esse grupo de vocês aqui, acho que o CODEM já tem um monte de coisa que já está meio que fora de moda lá.
Eu acho que esse grupo de vocês aqui, pô, sendo formado, recente, tem como olhar a experiência do CODEM e pensar em várias coisas novas, vários eixos. A minha lógica é como é que a sociedade civil, como é que a elite municipal participa do poder público para ajudar a propor, trazer questões técnicas, ajudar o gestor público em dificuldade, ajudar a fazer conexões academia, instituições privadas, instituições de ensino, sociedade, transparência. Acho que assim, é como que vocês conseguem participar da vida e como é que vocês conseguem fazer com que as pessoas que estejam lá no governo deem vazão para o tipo de demanda, ou pelo menos abram para o diálogo, né? Tipo assim, a solução para mim é isso. E essa percepção, assim, no fim, isso aqui é um problema complexo, né? Que nem a Zimmermann, lá, a pesquisadora, fala, existem problemas simples, complicados e complexos. O complexo é aquele que não adianta receita, não adianta gente capacitada, não adianta você ter toda a matéria-prima, todo o dinheiro do mundo, você não consegue resolver ele com uma solução definida a priori. A solução para um problema complexo, ela se descobre no caminhar. Então, você tem que ter engajamento, tem que ter disciplina, tem que ter gente, vai errar, vai dar certo, vai errar, vai dar certo. E isso só faz sentido o filme, né? A foto nunca vai fazer tanto sentido. Então, você tem que pensar num negócio meio que de médio e longo prazo. Então, acho que assim, eu poderia aqui citar, até mandar exemplos de coisas, como é que funciona para inspirar, mas acho que vai muito de vocês estarem engajados e descobrindo a solução. Ok, Fiore, obrigado. O tempo está esgotando. Eu vou quebrar a rotina, o hábito, e vou pedir ao Estevam que faça o nosso agradecimento antes que o Fiore tenha que se retirar. E eu iria passar para Alberti e Julidori, mas parece que o Alberti, o Fiore só tem mais 3 minutos, ok? Estevam. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer uma fala aí do Rodolfo. Falou que o mindset, né, tá complicado, né? Então aí eu até escrevi em plena pandemia, com vários jogadores do Rio de Janeiro já foram presos. Por incrível que pareça, ainda o pessoal está no modelo mental, sei lá, como que eu posso definir isso aí, corrupto, e mais um pode ser preso, né? Incrível, né? Com 4 experiências, o 5º pode ser preso. Então, essa questão do modelo mental está muito, eu acho que, lembrado em todas as esferas aí, que nem o Rodolfo falou, né? Estado, município, né? Governo, em federal, enfim, né? Então é difícil, né, nessas condições mudar. Aí eu entendi o porquê o Rodolfo tem essa visão crítica, né, e pessimista, de certo ponto, né? Porque ele vive isso, né? Ele está trabalhando, ele está vivendo isso aí, né? E de um modo geral dizer, né, que lá em Inatel, aqui em Santa Rita, Sapucaí, nós, né, fizemos aí uma proposta suportados pela Inglaterra para que o cenário rural que o Brentan colocou pudesse entrar no 5G, porque não estava previsto, né? O que estava previsto eram outros cenários, né, que não esse rural. Então a história foi essa daí, né? Então eu quero agradecer, Rodolfo, mais uma vez aqui, tá? Muito obrigado aí pelas falas, tá? Obrigado. Obrigado, Stan. Ok, Fiore, você já está saindo. O Alberti quer dar uma palavra? Pode falar, Alberti. Fica à vontade. Eu vou ter que... 9 horas meu compromisso. Só preciso ter um tempinho para comer antes. Tá bom. Eu queria só comentar algumas coisas que, com relação ao 5G ou 6G, né, eu até escrevi aí no chat, a solução técnica que a gente desenvolveu foi desenvolvida pela Inatel, do 5G. Tecnicamente, ela é muito competitiva, tanto é que a gente tem o Luciano Leonel, que foi um dos caras que implementou isso, recebeu o prêmio na Finlândia, né, com a tecnologia 5G desenvolvida aqui, lá no workshop de 5G. Mas as questões não técnicas, e aí eu acho que é nesse sentido que você está falando, as questões não técnicas não fazem com que as coisas se engatem, né, e resultem numa transformação. Então, isso é uma coisa importante. Nós já temos pesquisa em 6G no Inatel e podemos repetir essa história ou podemos fazer diferente. Eu torço para que a gente consiga fazer o lado não técnico também e, de fato, entregar isso para a sociedade, para o país, né? Uma outra coisa que eu queria comentar é com relação
as novas ondas que estão por aí. Eu tenho uma figura que eu queria trazer muito para a Renacidade aqui, para os eventos, e não consegui encontrar mais. A pandemia de Covid é uma pequena ameaça aos modelos que nós temos e ao nosso equilíbrio como sociedade. Inteligência artificial, com metade das pessoas desempregadas, bioterrorismo, tá? Com gente projetando vírus em garagem, soltando esses vírus, com tecnologia abundante para criar novos ataques. Tem uma série de problemas muito piores. Então, assim, se a gente não aproveitar essas ondas para transformar, e aí eu entendo muito da sua frustração, Rodolfo, de ver isso tudo, e a gente aqui também, né? A gente está sempre tentando ajudar, né? Mas a gente fica muito frustrado porque, de fato, o modelo de governança, os modelos estabelecidos, eles têm que mudar muito. A gente já tem várias ideias aqui nos eventos que a gente já organizou, como sugestões de como poderíamos trabalhar isso. Tem que mudar muito. Da água para o vinho, para que as coisas... E a gente não consegue ver essas coisas andando, né? Eu queria fazer só um último comentário para encerrar minhas falas aqui. Eu tinha muitas outras. A gente tem uma hélice aqui no Renacidade de 8 pás, né? A gente não trata só com 3, a gente trata com 8. E a ideia é que quanto mais pá, melhor a coisa vai girar. Então, fica mais fácil de girar, né? Mas eu queria comentar também coisas que foram faladas sobre a questão da eficiência dos governos. Eu acho que uma mudança de modelo, né? Que, de certa forma, otimize o papel dos governos, tanto estadual, federal, quanto municipal. Mas se é isso mesmo que a gente tem que ter, os poderes que a gente tem que ter, uma mudança de modelo nisso seria essencial, né, de ser pensada e trabalhada, não que a gente tenha que fazer ela agora, ou que a gente vai fazer uma revolução, mas pelo menos pessoas pensarem sobre isso e deixarem legados nesse sentido para que isso possa ser discutido e no futuro gere transformação, né? Eu não acredito muito que a solução esteja no governo só. Eu acredito na hélice inteira, tá? Todas as partes girando, tá? Eu acho que a gente não deve colocar mais poder em uma pá da hélice, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que equilibrar, tá? E eu sou um pouco adepto do libertarianismo nesse sentido, tanto dos governos quanto da economia. Enquanto o modelo econômico for esse, se a gente não tiver uma mudança também do governo econômico, a gente também tem coisas que estão amarradas com bancos centrais fazendo absurdos agora, né, durante a crise da Covid, né? Então, eu acho que essa mudança, e concordo com o Jorge, nós trabalhamos com esse modelo bottom-up, né, de crescimento de baixo para cima, auto-organizado, fluido, em rede, né? Então, achei essa contribuição de novos modelos que a gente poderia dar para esse processo, né? Então, eu queria só comentar essas coisas. Eu gostei bastante da parte também que você comentou das coisas positivas que estão acontecendo, porque elas encaixam com muito do que a gente está imaginando, né? E torcendo para que a abundância tecnológica crie essa transformação e quando as novas ondas chegarem, a gente esteja com coisa mais pronta, porque a pandemia ela causou um transtorno sem dúvida em um século. Mas imagina metade das pessoas desempregadas e boa parte do poder e boa parte da autoridade mundial na mão de inteligência artificial e de quem tem essas máquinas. Isso vai gerar muita diferença, muito mais séria, então a gente tem que trabalhar nisso. Por isso que eu estou trabalhando como voluntário aqui no Renacidade, toda quarta-feira, tentando ajudar a construir essas coisas. Então, obrigado pelas participações. Eu encerro com esse convite, né? Vamos continuar trabalhando, nós temos tanta coisa para fazer no Renacidade, a gente discutiu a própria governança nossa, temos a carta de intenção, temos um trabalho enorme para nos organizarmos para poder fazer essas contribuições. Legal. Bom, gente, obrigado a todos pelo convite, pela fala aí também, Alberto. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Longe de mim aqui querer ser colocado como especialista, sou mais uma pessoa que também está trabalhando no tema, como vocês, e tenho experiências diferentes, então acho que por isso que eu posso agregar. Peço desculpa ter que sair, 9 horas eu tenho realmente uma mentoria, vou ter que só comer rapidinho e parabenizar, acho que essa iniciativa é que no fim faz a diferença, né? São coisas como vocês estão fazendo agora que eu acredito que dá certo, né? Coisas como vocês estão fazendo agora faz com que todas as outras que a gente acabou de discutir aqui seja possível, porque no fim a mudança vem através de pessoas que mudam as leis, as pessoas que utilizam tecnologia, as pessoas que discutem os problemas, então
Com certeza a parte mais difícil, que eu acho que é engajar um grupo, criar um grupo de discussão, vocês já fizeram. Então, o resto eu acho que vem mais fácil. Então, obrigado, gente. Uma boa semana a todos. Espero ter contribuído. Grande abraço. Diego, obrigado pelo convite, tá? Obrigado, Rodolfo. Valeu. Tchau, tchau. Grande abraço. Silêncio. Aproveitar o microfone. Dessa vez eu não vou sair correndo, não, que da outra vez vocês ficaram mais 40 minutos aí de papo e eu perdi. Mas eu não podia ficar. Ficou esperto, né? Ficou esperto. A conversa da cozinha sempre é melhor, né? Pois é, eu tenho que sair, mas a conversa da cozinha é boa também. Depois vai para o YouTube, né? Vai para o YouTube, a conversa da cozinha. Depois vai. Eu fui lá ver. Mas é sensacional, né? Assim, a gente é meio que esmagado por essa realidade crua do Brasil, né? É muito difícil, né? Que serve nem todos os países estão maduros também, né? Nem todos os países estão maduros. A gente vê alguns casos de maturidade, mas nem todos estão. Então, também serve um pouco de consolo. Enquanto antes desse eu coloquei que dos BRICS, o Brasil é o que mais está despencando. Com certeza. E vai despencar mais. E vai sair dos BRICS. Vai sair. Não, vai ficar BRICS. Os BRICS vão virar RICS. RICS, Mas eu botei ali no chat. Muito tempo sem ter um plano de Estado, só plano de governo. Então, entra governo, sai governo, você tem plano de governo, você não tem plano de Estado. Por exemplo, nós temos um plano de rodovias, plano de hidrovias, ou planos educacionais que permanecem de governo a governo, não. É complicado, é o modelo, né, instalado. Isso é mais perverso. Ô, Estevão, liga a sua câmera aí, cara. Tá desligada. Eu sei, é que eu estou com um problema de banda aqui. Tá. O Estevão é mais perverso. Você tem até os planos, mas eles são engavetados para não atrapalhar. Por exemplo, Niterói, que eu morava em Niterói antes de vir para Maricá. Não sei se vocês sabem, mas a Ponte Rio-Niterói tinha uma pista para trilho de trem. Sim, sei disso. O metrô do Rio de Janeiro tinha no seu projeto túnel pela Bahia para Niterói. Nossa, não sabia não. A lancha para São Gonçalo não sai porque as empresas de ônibus não deixam. Então, tem toda uma situação que é muito... Aí, se você não tiver população realmente do lado... E aí, para você... Por isso que eu falei aqui, vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer essas reuniões em locais públicos e na rede, mas em locais públicos. Eu fazia isso em Maricá e era interessante. Quando eu estava na cultura, a gente fazia uma roda de papo na praça. Sentava, não tinha anúncio, não tinha nada. Sentávamos e começávamos a discutir. E aí um músico da cultura com violão e coisa e tal, batia, tocava música, e a coisa deu uma crescida. Mas, Sérgio, é muito dessa questão sinárquica, né? O povo aqui não é feito para pensar. Qual é a grande diferença do Brasil para o outro? Não é que a gente não tem criatividade e tudo. É que o pessoal fica com essa questão do assistencialismo e não pensar dá trabalho, não, é melhor deixar assim. O cara não quer ter o horário, ele não quer fazer o horário de trabalho dele, ele quer trabalhar no horário que o cara determina. Né? É mais ou menos por aí. Porque se ele tiver que fazer o horário dele, ele tem que fazer em produção, né? Ele pensa em outras coisas. Nós não temos uma cultura e uma educação, né, que o Ivan gosta muito de falar, que favoreça isso. Né? Então, como é que você vai fazer com que o cara se apresente se ele foi levado a vida toda a se acovardar perante o negócio? Aí, quando a gente fala, aí alguns ignorantes falam que a gente é anarquista. Não é anarquista. Nós só queremos brigar pela nossa democracia, que é a diferença dos outros povos. Né? O cidadão entende o seu papel e é respeitado. Pô. Ô, Jorge, ontem eu entrei no site do Ministério da Saúde para tentar saber mais sobre esse negócio de dados, de Covid, não sei o que, tal. Eu cheguei lá, peguei um arquivo CSV, aquele que tem vírgula, não sei o quê, para rapaz, deu 177 megabytes.
E eu fiz o download daquele arquivo referente ao dia 8. Tem desde o início do Covid até o dia 8, ontem. Foi ontem. Cara, lá tem tudo. Ó, tem um monte de dados. O meu computador não conseguiu processar aquilo, estava demorando muito. Então, parece que a gente não busca, é que eu falei agora aqui, mineração de dados. A gente não busca dado, bem dado aí. A gente se acomoda e espera o Ministério da Saúde dar 322, não sei o que, tal. A gente tem esse acesso e não busca. Ou sair no Jornal Nacional, né? Que muita gente gosta, né? Que saiu no Jornal Nacional. Desde 2010 que eu não assisto jornal nem televisão e nem compro jornal no papel. Não, eu não vejo. Faz 5 anos, graças a Deus, que eu me livrei disso. Vai buscar o dado você. Isso. Vai buscar a fonte, né? É um exercício que a gente faz muito no mestrado. Vai na fonte, pô. Por que você está falando isso? Né? É baseado em quê? Né? A sua contribuição parte de onde o outro terminou, não do que alguém falou de algum lugar. Né? É mais ou menos isso que você falou. A gente gosta de receber tudo na mão, entende? Tudo já pronto para comer. Porque senão você tem que colocar a sua opinião, você tem que discutir, né? Você tem que ter um embasamento para poder falar, né? Porque ele que falou, se tiver errado, a culpa é dele, ele que botou errado, né? Não é você, né? E aí não forma a consciência, né? Eu morei na Coreia do Sul quase 1 ano, né? Lá na Coreia do Sul, você percebe isso que o Estevão falou. Você, na rua, você percebe que tem um plano nacional. Em qualquer lugar, você percebe que há um plano nacional. Do que é a Coreia? Por que a Coreia faz aquilo? Você vê nas pessoas, em qualquer lugar que você anda, você vê que elas compraram o plano nacional e elas fazem aquilo pelo coletivo. Então, é sensacional. E outra coisa que eu queria falar sobre essa questão. Lá, se você falar aqui no Brasil, a gente fala qualquer coisa, está tudo de boa. Lá na Coreia, não. Se você falar qualquer coisa, qualquer opinião, é isso que o Jorge falou. Me mostra de onde você tirou isso. Por que é assim? Por que você pensa dessa forma? Então, você tem que pagar por os seus erros. Você falou uma besteira, vai te jantar, pô. Eu comecei a tomar uma prática de encerrar muita discussão assim. E aí, Serginho, fala sobre isso. Me dá a fonte e o currículo de quem escreveu isso. Aí eu muda de assunto. Aí tu quebra a perna do caboclo. Aí lá falando da Coreia, coisa, né? Aquela região inteira, né? Culturalmente, eles podem até concordar ou não concordar com o governo, mas culturalmente o governo fala, eles acatam. Então, isso já vem, é uma questão cultural deles. Aqui, ninguém acata nada, todo mundo quer, o governo quer dar um jeitinho e a população quer dar um jeitinho também. O problema de acatar, Sérgio, é muito perigoso até, tá? Porque você imagina se a gente acatasse tudo que o atual governo fala. Não, hoje não dá, aqui não dá, no Ocidente não dá para fazer isso. O maior problema, e eu concordo com o que o Alberto falou, até a gente pensar nas 8 pás, o maior problema realmente é cultural. A gente tem que se compreender como parte integrante de todo esse processo e mudar uma cultura do jeitinho é muito difícil. Talvez só se a gente reinventar o Brasil. Então, eu acho que a questão que a gente tem que levantar, a gente olha lá para lá, porque lá na Coreia é assim, porque na Nova Zelândia resolveram isso. 4.000 anos de história. Como é que a gente, eu acho que o grande questionamento aí é como é que a gente, diante da nossa cultura, tem muita coisa boa na nossa cultura, o que nós precisamos fazer para desenvolver cidades inteligentes, para desenvolver sistemas de governança, para fazer com que as pessoas se sintam pertencentes do Estado. Nem que isso comece com uma cidade pequenininha, né? Então, eu acho que realmente a gente tem que começar o movimento. A gente talvez não viva para ver o movimento concluído, mas a gente precisa iniciar esse movimento, porque na medida em que a gente dá uma razão para viver, as pessoas começam a ter a percepção de pertencimento daquilo e começam a colaborar. É a mesma coisa de você ter uma casa toda largada e você vai largar sua casa, aquela história do carro, meu carro caiu uma peça aqui, caiu uma peça ali, agora já caiu uma... Deixa eu só...
Deixa eu só falar um negócio sobre o Ele citou a questão da educação no Ceará, lá, né, o Rodolfo. Nós tivemos o prazer de receber aqui em Maricá, o último ministro de Educação da Dilma, que eu não lembro o nome dele agora, na feira literária nossa aqui. E ele conhecia o pessoal do Ceará e ele contou a história do Ceará. Ele falou que o negócio começou lá assim, tinha um professor lá muito bom, um diretor de escola muito bom, que a escola dele era a única, praticamente, que tinha resultados positivos. O pessoal do governo chamou ele, coisa e tal, e botou ele na pior escola da cidade. 2 anos depois, aquela escola já estava também transformada. E aí os caras, esse cara, botaram ele como secretário de educação. E aí a coisa começa, que é tudo interligado. Não adianta você trabalhar só a educação, você tem que trabalhar... Aí o governo entendeu a ideia do cara e ele virou secretário de Direitos Humanos. E aí, quer dizer, o cara começou na educação, essa cidade do Ceará, não esqueci o nome, ganhou prêmio da ONU, ganhou tudo, e começou assim. Você pegar a pessoa certa e investir na pessoa certa, né? E aí começar. Então, a coisa foi... O cara foi contando a história para a gente aqui, né? Sensacional. E aí eu concordo com o Alberto. Assim como aconteceu com a escola Luiz Pinto, que houve vontade de resolver o problema daquela escola, a gente tem que pensar nos próximos movimentos, né, Alberto? Eu acho que está na hora da gente pensar nos próximos movimentos e de como a gente faz realmente para as pás girarem e começar a mudança. Uma mudança, eu sei que agora a gente está em tempo de Covid, está todo mundo enclausurado, mas eu acho que a gente tem que pensar agora na estratégia da coisa, né? Como a gente vai fazer a mudança, como é que a gente vai começar a consolidar e tudo isso que a gente vem falando. Eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa entrar em discussão e começar a pensar nessa estratégia mesmo. Eu acho que a discussão de governança aqui das cidades também leva nós a pensarmos a governança do reino na cidade, né? São duas coisas integradas. Concordo totalmente, é a mesma questão de repetir os movimentos. A gente não vai conseguir nunca implantar modelos de outros lugares por causa da nossa cultura. Então, o que a gente tem que fazer é germinar a nossa plantinha. Como o Reino na Cidade é a nossa plantinha de movimento coletivo, de pensar o futuro das cidades e agir também, né? Eu estava comentando com o Ivan aqui em particular, mas eu vou abrir para todo mundo, que eu comentei com ele. Nosso Papo Sem Crise está excelente, mas e o resto? E o resto? Nós temos que construir o resto. O Jorge colocou no Trello uma série de documentos que ele acha interessante. O Ivan já falou sobre essa questão da metodologia, da gente construir nosso equilíbrio de poder, da questão financeira. Nós temos que começar a construir esse resto para que a gente tenha pelo menos um alicerce mínimo antes da gente iniciar outras coisas que vão envolver, por exemplo, questão financeira, questão de poder. Então, se a gente não se estudar o mínimo, e aí eu acho que o The Forest, o Voicers, né, são outras redes que a gente pode entender como funcionam para construir o nosso modelo, né? O Ivan colocou também a questão do moderador, acabou de escrever aqui, né? A gente está aprendendo, né? Então, assim, como que a gente vai fazer para manter a produtividade, a eficiência dos nossos encontros, que a gente tem uma agenda enorme de coisa para fazer. Então, nós temos que trabalhar tudo isso. Eu acho que eu sou a favor de um documento único, sabe? Um único documento que tem tudo. Lá pode ter a carta de intenções, pode ter esses modelos de governança, pode ter os projetos. Nós já colocamos 10 projetos. Eu acho que a ideia do Ivan é colocar 10 projetos lá, né? Então, tem alguns já lá, já tem pessoas lá. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter um mínimo, temos que fazer, mas temos que aproveitar a abundância e as tecnologias open para a gente começar a construir isso de uma forma um pouco estruturada. Senão a gente vai se perder no caminho, porque aqui todo mundo é voluntário, todo mundo é orgânico, né? A gente trabalha não tem cargo, é uma organização horizontal, né? Deixa eu colocar uma coisa, senhores. É o seguinte, senhoras. Eu entendo o Reino da Cidade é um grupo que está discutindo, acho que, coisas muito interessantes. O Reino da Cidade ele olha mais filosoficamente o assunto, né? Eu estou desenvolvendo, eu e um grupo aí, inclusive Alberto, Ivan e tal,
desde o ano passado, desde o início do ano passado, o Plano 2030, que é um plano prático. É um plano prático que tem 4 etapas, agora nós estamos começando a terceira, nós vamos reunir 110 candidatos a vereador e a prefeito e fazer para eles 110 perguntas sorteadas sobre o desenvolvimento de longo prazo da cidade, perguntas essas coletadas ao longo desse 1 ano e meio com especialistas em cada área. Com isso, nós queremos mostrar à população o que cada candidato pensa em termos de estruturado, de evolução contínua e um plano de Estado de desenvolvimento, né? E a rádio vai transmitir isso ao vivo. Já entramos em contato com a Justiça Eleitoral e com a Câmara de Vereadores aqui. O negócio está indo muito bem para fazer uma coisa aplicada a Santa Rita. É exatamente isso que o Rodolfo falou. Nós estamos querendo descobrir uma maneira de a população participar organizadamente da gestão da cidade de longo prazo, né? E lá, um dos 18 temas que nós temos lá analisados é exatamente governança. Eu vou mandar o link de governança para esse grupo, o link do site nosso, onde é coletada informação de o que seria interessante fazer na governança da cidade. Se vocês puderem colaborar, eu agradeço. Eu vou mandar o link para vocês. Pessoal, se me permitem, eu coloquei algumas coisas aqui, até como provocação. Eu gostei da maneira com que o Rodolfo colocou, e até para falar para vocês como é que chegou nisso tudo. Eu acabei conhecendo o Rodolfo por acaso, né? Mas do trabalho que a gente faz do Chapter do Rio também, da Singularity, a gente estava planejando levar ele para o Rio para poder falar um pouco sobre o trabalho que ele faz. E depois eu tive a oportunidade de conversar sobre algo mais prático, que era Santa Rita. Então, assim, não só como filho da terra, mas como alguém que estava muito próximo de pessoas dentro da prefeitura, né? Para quem não sabe, meu pai era um dos secretários aí da atual gestão. Então, eu botei para poder conversar. Tá? Então, na verdade, eu cheguei, peguei o Rodolfo, peguei meu pai e falei, olha, vamos falar, explica exatamente o que você explicou para mim, explica para ele. Então, quando eu falo realmente dessas barreiras culturais que a gente tem, então eu vejo muito como que a gente vai conseguir conduzir isso, porque dentro do que o Rodolfo falou, a capacidade, muitas vezes ela pode até existir, mas a resistência também ela acaba sendo muito grande. Tá? Então, tem muita coisa para a gente poder fazer, porque uma coisa é fato, soluções, todo mundo tem soluções espalhadas, todo dia vai chegar alguém com uma solução inovadora para poder resolver o problema do mundo, né? Mas poucas vão aterrissar e vão realmente resolver de uma forma mais simplificada, que seja realmente coordenada. E o que me chamou muita atenção da empresa do Rodolfo desde o começo é uma empresa de impacto social. Ou seja, a gente está falando de algo que todo o lucro da empresa é revertido para a própria empresa, para o próprio propósito da empresa em melhorar. Então, por isso, quando a gente vê, quando ele fala, eu prometo retornar, é porque faz parte do propósito da empresa ter o retorno para aquela gestão pública. Então, foi bem bacana. Agora, dentro do que ele falou, eu gostei bastante quando ele falou do 5G, tá? E por quê? Porque eu sei de tudo que está acontecendo no Inatel. Desde o começo, eu sou formado no Inatel, eu acompanho tudo que é feito dentro do Inatel hoje, mas eu estou no mercado já há algum tempo. E fora do mercado de telecom, a gente, e eu falo a gente porque eu me incluo dentro do Inatel ainda, a gente ainda é muito pouco conhecido. Então, nós somos muito conhecidos dentro do meio onde a gente está. Então, assim, trazendo um pouco para a nossa bolha, falando no linguajar atual, né? Dentro da nossa bolha, nós somos extremamente conhecidos. Mas saindo da nossa bolha, desculpa, praticamente ninguém nos conhece. Tá? E praticamente ninguém sabe do que a gente faz aí. Então, quando eu falo
que a gente desenvolveu o Sistema Brasileiro de TV Digital, e eu coloquei isso como provocação, porque realmente a gente desenvolveu tudo, a gente tinha o padrão, toda a parte lá do módulo, então foi feito todo aquele desenvolvimento com o Brasil inteiro participando, para no final ser escolhido o padrão japonês tunado, como foi lá atrás. Eu trabalhei muito a questão da interatividade na televisão pública e foi tudo para o saco também. Sim, então eu acho que vale muito essa provocação e o quanto realmente a gente ainda está distante de uma realidade onde a gente consegue aplicar. Tá? Então, não só o desenvolvimento das tecnologias, ele é extremamente importante, mas a aplicação delas, e aí a proximidade, realmente a proximidade de empresas que possam fazer isso ganhar escala, para mim, hoje é o grande pedaço que falta. Toda vez que eu chego em Santa Rita, que eu falo sobre tudo que a gente já está fazendo e tento fazer com que isso ganhe escala de alguma maneira, a gente vê que fica muito restrito, fica vários soluços, a gente dá vários soluços em várias coisas, mas acaba não ganhando uma amplitude muito maior que poderia ganhar. A outra coisa, assim como provocação também em relação à transformação digital. Esses dias a gente estava pensando em trazendo para um paralelismo, assim, do que significa transformação digital do jeito que está sendo. Para mim é muita comparação com um scanner, né? O pessoal acha que transformação digital, na verdade, é você escanear. E na época do scanner, principalmente aqueles primeiros, né, o antigo, a gente tinha só uma cópia. E aquilo ali não significava nada. Então, se for para escanear e não reconhecer tudo que está escrito dentro daquele documento, você não está nem começando transformação digital. Na verdade, você está digitalizando, mas só transformando aquilo em bit. Então, não significa nada, nada de nada. Então, passa muito por isso. Mas eu gosto muito desse tipo de provocação para a gente. E até o último ponto, penúltimo, elites locais. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, eu me sinto parte de uma, vamos dizer assim, de uma classe privilegiada dentro de Santa Rita, e tenho muito receio da gente ficar no mesmo ciclo. Então, da gente ficar na nossa bolha, da gente tomar decisões dentro da nossa bolha também. Então, ter realmente uma diversidade que hoje talvez a gente não tenha. E aí, chegando no último ponto, que eu não sei o quanto vocês já acompanharam a questão de democracia líquida, né? Que é a gente começar a pulverizar isso muito mais e ter plataformas onde realmente a população tenha participação direta e não mais, talvez, da forma com que a gente tem hoje. Sobre democracia líquida, Diego, desde 2007 eu fiz um e-mail para o meu roda de amigos falando sobre isso e ninguém respondeu, cara. E agora, recentemente, coisa de um ano atrás, teve um rapaz aqui falando sobre democracia pura. Eu tenho até o livro dele aqui. Democracia pura. O cara teve aqui em Santa Rita falando sobre isso. É muito interessante, mas é uma coisa para o futuro, né? Demora muito. Bom, com certeza vocês também, mas tudo que vai acontecendo aqui, eu vou botando para fora. Então, o Jorge, por exemplo, o Alexandre já está em contato com a secretária de Saúde de Maricá, não pela a nossa palestra, mas pela medicina plasmática que ele está trabalhando isso. Moeda salutônica, né? Não, mas a medicina plasmática mesmo. Tem uma pesquisadora que quer vir, então a secretária de Saúde também está trabalhando isso em Maricá, já abriu contato, eles vão fazer contato e Maricá vai ser incluído nessa pesquisa. E tudo que vai acontecendo, sistemas que vão pintando, aplicativo, eu vou jogando para os secretários. Aqui, ó, tem isso aqui, dá uma olhadinha nisso aqui. Aí a administração... É um hub, né? Vê essa palestra aqui do Forest. E pronto. Eu vou enchendo o saco assim. Queria comentar. Mas é isso, né? Acho que a abundância é isso, né? Vai crescendo, vai fazendo, não tem limite, né? A gente só vai dando respaldo para poder seguir, como o Alberto falou, para não se perder. Mas eu acho que é isso. Quando começar a transbordar, bota alguém, começa a tratar e vai crescendo, e vai com tudo. Queria comentar algumas coisas que o Diego falou. Os motivos que eu tenho atuado no Renacidade. Bom, primeiro porque eu
trabalho com tecnologia e estou estudando a transformação completa, que eu chamo, que é a transformação não só digital, mas a cultural, uma série de transformações, né, colaborativa, criativa, tudo isso convergindo, né? Então, eu tenho interesse nesse tema, estou escrevendo um livro sobre isso, sobre a transformação completa, pilares da transformação completa, e eu queria entender mais a parte não técnica, porque a parte técnica é o meu dia a dia, já é meu DNA, fazer a parte técnica. Agora, eu fora da parte técnica, eu tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade, e minha busca de crescimento pessoal foi buscar multidisciplinaridade, né? E com isso foi criado aqui o Renacidade, o pessoal que estava nas primeiras reuniões, a ideia de fazer projetos de tecnologia que sejam melhor encaixados nas outras áreas, porque tem vários exemplos. Eu costumei, já falei de alguns aqui. Por exemplo, teve uma visita do pessoal da prefeitura de Oulu, na Finlândia, e eles têm projetos de cidades inteligentes há muito tempo. E eu perguntei para o rapaz que esteve aqui o que eles faziam com o resultado dos projetos de pesquisa financiados pela União Europeia. Eles falavam que eles faziam um demo, entregavam para a prefeitura e depois de alguns 6 meses a coisa morria. Então, vejo, na Finlândia, né? Então, a minha preocupação como profissional, né, na minha carreira de coordenador de laboratório, é fazer projetos que entreguem de verdade resultado para as outras áreas, não fique só nos artigos, ou só, né, que é trabalhar na abundância e trabalhar na multidisciplinaridade consome muito mais a gente, mas é muito mais gratificante, né? Então, assim, o Renacidade me alimenta muito do meu trabalho, para que direção eu devo tomar, o que eu devo comentar, como que eu devo trabalhar para entregar mais, né? Eu acho que e o que me fez mudar de cabeça foi o TEDx Inatel, lá não sei mais que ano foi, 2015, quando eu assisti a palestra do Bob Deutsch, né? Inclusive eu dei carona para ele até o hotel, né? O Bob Deutsch é um pensador sensacional. Ele dispensa apresentações, mas só para vocês terem uma ideia, ele era consultor do Steve Jobs, né? Era consultor do Obama. Ele esteve em Santa Rita dando palestra, e os caras absurdos, sabe? Então, assim, ali ele falou, olha, vocês não devem mais fazer você não deve mais fazer só a sua área e as outras não me interessam. Ao contrário, você deve interessar por todas, né? Que é a transversalidade E, que é a Valéria, caramba, esqueci, não é você, Valéria, é a outra Valéria Brandini, né? Brandini. A gente discutindo sobre isso, ela nomeou aí de transversalidade E, né? Então, à medida que você abre a sua mente para com esse negócio, né, o mundo é o eu, e passa a fazer o E, e você começa a se incluir, né, em movimentos coletivos e tudo, eu acho que você tem a cabeça mais aberta, e isso ajuda, né, no processo de fazer de fato a transformação. Porque uma coisa é eu pesquiso e o paper que eu faço, outra coisa é quando eu pego um resultado desses e tento encaixar de forma que ele seja útil para o Renacidade, por exemplo, né? Então, acho que falta um pouco disso. E é super difícil mudar a cabeça, mindset mesmo, né? Então, não é só no Inatel, é em todas as universidades. Eu conheço trabalho com pessoas de outras universidades, né? O Inatel, até comparado com algumas outras, é muito mais aberto. Já tem, né, há muito tempo o ICC, né, que transfere para o mercado. Então, a gente tem já essa preocupação há mais tempo. Mas eu acho que o que nós precisamos fazer é ir mais a fundo ainda nisso, né? Precisamos ir mais a fundo ainda nisso e quebrar essa barreira de não, vou ficar aqui no meu nicho, vou mexer só com isso, eu sou excelente aqui, mas isso aqui não é meu chão, eu não vou me envolver. Eu penso pelo E do Bob Deutsch, nunca mais pelo O, tá? Então, assim, você está me vendo aqui no Renacidade por causa disso. Eu estou usando meu tempo fora do Inatel, né, para entregar um pouco para a sociedade, né? Porque eu vejo aqui esse problema chegando, né? O problema da mudança de autoridade para IA, o problema de ditaduras digitais, o problema de bioterrorismo, problemas, por exemplo, o fim do envelhecimento, né? Tem coisas também. Então, assim, só para a gente, eu quase que me sinto no dever de fazer, em resumo. Albert, eu estou escrevendo o Inconformidades, né? Inicialmente o título é esse, o subtítulo é a tecnologia como ferramenta de resgate
das humanidades. Legal. Também estou direto nesse projeto também, aí para o ano que vem. No tempo tá livre saindo. que eu tenho, no meu pouco tempo livre que eu tenho, eu estou escrevendo um livro, agora estou uns 2 meses parado, mas eu vou retomar agora nas férias, ver se eu consigo reescrever de novo. Ô Sérgio, falar nisso aí, rapaz, eu gostaria muito de ver a experiência de vocês, o que você falou lá naquele evento, há 2 ou 3 dias atrás, sobre a moeda municipal de Maricá. Eu tentei entrar e não conseguia, rapaz. Você tem aquilo gravado? Tem. Ah, não, acho que o pessoal não gravou. Eu acho que ficou no YouTube, Sérgio. Mas ficou no YouTube, num tal de... Eu vou ver se eu acho. Procurar. Ficou lá. É porque, assim, foi um evento tão legal, mas foi tão mal estruturado que, enfim, quem não está muito imbuído não faz. Eu, com todo o meu conhecimento, eu levei quase 40 minutos para achar um link que estivesse funcionando para poder começar a acompanhar. Então... Estava previsto, né, para o dia 24, se eu não me engano, a moeda, né? Aí eu falei com o secretário de coisa, ele vem participar da reunião também, o próprio secretário de Economia Solidária, ele vai estar junto com a gente. É José Carlos, né? O nome dele, José Carlos. Você assistiu a palestra dele? Eu não consegui assistir, eu não pude. Pois é, eu não pude. Então, mas depois de meia hora, ainda bem que a hora que eu consegui acessar foi a hora que ele começou a falar. Aí eu consegui acompanhar um pouco, entendeu? Mas eu acho que é muito isso. E Beltrán, eu acho que também tem... Beltrán, eu acho que, assim, tem muita coisa que, na verdade, já é agora, né? É um futuro do presente. Só que a gente tem essa barreira cultural de poder implementar. E é como o Sérgio falou, a gente tem que se acomodar de forma que a gente consiga introduzir, pelo menos como o Alberto falou, todo mundo falou aí, né, essas sementes para germinar no meio dessa árvore para poder vir, né? Porque acho que esse é o nosso trabalho, né? Enquanto formiguinha aí, né? Eu acho que o termo é se incomodar e não acomodar. Incomodar. Tentar ajudar alguma coisa, né? Tentar ajudar alguma coisa, como a Beth falou. Não, eu falo que se eu não incomodei, eu não produzi. Se eu incomodei, produzi. Por aí. Não, e tem uma questão também, Beltrán, que você falou, que eu não queria deixar de considerar hoje ainda, mas é a que a gente falou. Eu acho que o Renasce Cidade ele já está sofrendo efeito dessa abundância, né? Como a gente está falando aqui. Então, ele já está transcendendo tudo isso que a gente falou, porque a qualidade e o nível dos debatedores, das ideias e da integração que a gente tem é tamanha que está tomando um amadurecimento, um crescimento muito grande, né? Então, acho que é nisso que a gente tem que focar agora, justamente como o Alberto falou, Ivan sempre vem colocando, para a gente saber os próximos passos, né? Saber onde que a gente vai botar essas energias, como é que a gente vai assimilar, pegando essa questão prática que você colocou, pegando esse conhecimento que a gente não precisa, que é necessário, enfim, né? Nós estamos aprendendo juntos, né? Essa questão, acho que é muito por aí. É isso mesmo, tem que estruturar, né? As coisas que nós já falamos de estruturação, e o que o Diego falou, né, de que estourar as bolhas, um mecanismo pensado na Carta de Intenções do Renasce Cidade para isso, que são as leis sistêmicas. A lei sistêmica ela é inclusiva, o pertencimento é natural, a inclusão ela é o modelo de rede, nossa, é um modelo aberto, né, um modelo transparente, um modelo que tem vários valores de governança de rede, e que está lá na nossa Carta de Intenções seguir as leis sistêmicas. A lei sistêmica ela é inclusiva. Então, assim, o que eu imagino que vai acontecer? À medida que mais agentes de transformação vão se juntar para girar essa hélice, a gente começa a trazer gente de qualquer interesse, de qualquer natureza, né? E aí a gente trabalha, nós vivemos nas ações da parte não só de bate-papo, porque aqui nós estamos no bate-papo, mas na parte de ações a gente tem que preservar esse modelo inclusivo para que as ações se multipliquem. Porque eu, por exemplo, se vamos falar, vamos fazer uma interferência cultural relacionada ao Renasce Cidade, eu posso participar de uma por mês, 2 por mês, mas mais que isso eu não consigo, né? Sim, claro. O Sérgio falou também, fantástico, né?
Vamos pensar no modelo híbrido, presença física na praça e presença virtual simultânea. Vamos fazer um evento físico-virtual ao mesmo tempo. Show. Então, mas igual aqueles bate-papo do Facebook que a gente fazia lá na praça, né? Que era muito legal, né? Mas aí eu acho assim, quando a gente consegue chegar na praça e começa a interagir com as pessoas que não estão aqui hoje, mas a gente vai multiplicar isso quando a gente conseguir girar. Mas perceba que à medida que entra mais gente, vai ficar mais girado a eles, porque vai ficar mais pesado. Então tem que ter mais agente de transformação, porque vai ter um monte de gente jogando areia para não girar, né? Então assim, a gente está fazendo essa plantinha. Eu acho que nós estamos fazendo ela crescer nesses eventos de bate-papo. Talvez, Roberto, o modelo da holocracia seja adequado para esse tipo de coisa que você está falando. Exato. A holocracia, ela gerencia uma empresa, né, através de círculos, e a cada círculo de mais ou menos 8 pessoas, mais ou menos, 2 pessoas pertencem a um círculo e ao outro círculo. Então, essas 2 pessoas passam informação do círculo A para o círculo B. É uma maneira de você evitar um monte de gente, porque com um monte de gente você não vai ter condição de falar, como nós estamos falando, e é uma maneira de todo mundo participar de uma maneira organizada. É um modelo da holocracia. Ótimo. Bretan, mas esse é o modelo do The Forest, né? E a Renata vai falar também, depois desse negócio de moeda, do O2, que é justamente a integração da holocracia com a sociocracia de uma forma mais... É como fosse o ágil desses dois, né? Para a gente poder implementar isso com mais agilidade. Olha, palestras legais, papo cabeça. Viu? Não, é muito bom, sim. É orgânico e organizado. Organizado e orgânico, né? O O2, né? O Sérgio viu um pouco delas falando com a gente. Espalhei a palestra delas também dentro das secretarias. Eu falei assim, tem que trazer para o Renacidade para o pessoal conhecer o O2. Beleza. Maravilha. Pessoal, vou ter que sair agora, então vamos lá. Não, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Diego. Deixa eu fazer uma pergunta para o Diego, que eu queria fazer para o Rodolfo, mas não deu tempo, cara. Seguinte, Diego, você parece estar mais ou menos por dentro desse GOV do Rodolfo, né? Ele me apresentou um pouquinho mais a fundo. Por que ele se parece com o Colab? Não, tem bastante diferença, porque o Colab, ele acaba sendo muito a gente contando com, vamos dizer assim, com pessoas e com a própria população, para poder utilizar essas ferramentas e abastecer de dados, né? Abastecer de informações para até tomada de decisão. Você acaba podendo utilizar os dois, né? O Colab para você coletar, e aí depois você cruza com as bases que eles acabam criando com o Gov. O Gov é muito focado na parte prática. O que eu mais gostei deles foi isso. E na época, assim, um dos problemas que foi apresentado na época para mim existe um não sincronismo aí entre secretarias, por exemplo. Cada uma está num time, né? Só que uma depende da outra. Eu preciso de uma secretaria de obras funcionando no mesmo ritmo da Secretaria da Cultura, porque uma faz uma entrega para a outra ali, por exemplo, para construir uma escola. Tô chutando aqui, tá? Mas isso acaba mostrando, principalmente para o gestor público, que você tem um acompanhamento muito forte em cima disso. Então, para o cara, tanto que quando ele apresentou, ele falou, é uma ferramenta para o gestor público. Ele vai conseguir conseguir gerir em cima de dados. Então, assim, a maioria dos dados ele já consegue simular, e eu acho que é interessante, talvez, entrar em contato com o Rodolfo para pedir, ele consegue simular dados reais de Santa Rita, por exemplo, entregar. Olha, eu já olhei aqui que você tem a média sua de arrecadação de IPTU, por exemplo, é abaixo das cidades com o mesmo perfil de Santa Rita. E aí ele elenca 30 ações, 30 hipóteses, né, do jeito que ele falou, que você pode ir buscando cada uma delas. E uma das coisas que ele colocou que para mim chamou a atenção, eu acho que isso aí faz parte do dinamismo que eles têm. É um BI, né? É um BI, né? É um BI. Não, e é um aí, BI. O que acontece é que ele pega esses dados todos, mas assim, ele chega e ele coloca, olha, essa ação, ela tem efeito político, efeito assim, impacto político.
Então você pode repriorizar. Porque você pode, por exemplo, você pode ter uma ação ali que vai doer na população. Vou ter que aumentar o IPTU, por exemplo, por metro quadrado para todo mundo, porque está mais baixo do que a região, vamos dizer assim. Então beleza, essa hipótese aqui eu não vou pegar, eu vou jogar ela para baixo. Então, assim, ajuda inclusive nisso, porque querendo ou não é a realidade nossa. Então, pode falar. Bedran, seria mais ou menos assim, Bedran, simplificando muito, tá? Me bate se eu estiver exagerando, Diego. O Colab vai te dizer que você tem que trocar lâmpada no poste. O Gov vai dizer que você está comprando essa lâmpada acima do mercado. Tá, ou está trocando muitas vezes. A integração dos dois, está trocando muitas vezes. Assim, só para vocês terem uma noção, eles pegaram, o caso que ele apresentou para mim na época era de transporte. Então ele estava vendo que, assim, de acordo com o tamanho da cidade e tudo mais, tinha um déficit, na realidade um gasto em cima de combustível de transporte escolar que era absurdo. Então você consegue ir num detalhe que normalmente você não tem hoje inteligência suficiente já colocada dentro da administração pública para retornar isso daí. Ou até, olha, eu vou cruzar dado de escola desativada com conta de luz daquela escola. Então eles chegaram a pegar casos onde tinha conta de luz em uma escola que estava pagando e tinha muitos anos que aquela escola estava desativada. É alguma aplicação de analytics, Big Data? Ele vai usar isso tudo. Tá? Mas o que eu mais gostei é a simplicidade, tá? Não tem segredo. É prática. Mas nunca tem, né? É simples, né? É transparência e tem um plano de governo, né? Se você envolver política nisso, não dá, né? É que o Sérgio sempre fala. As coisas funcionarem, eles conseguiram amarrar porque eles estão 12 anos fazendo um trabalho e quiçá vão fazer 16. Porque se você pensar só em 4 anos, filho, não dá. Né? A França não mudou em 4 anos, né? O cara que assume, ele já sabe, tem que seguir isso aqui. É muito o que você falou, Diego. Mudando disso aqui, se você quiser fazer alguma coisa, você pode fazer, mas cumpra esses itens de cima para depois fazer esses de baixo, né? Para poder Por isso que a nossa visão é na década, 2030. Né? Isso aí, tem que ser isso mesmo. Senão não tem jeito, né? E eu vou mandar agora no final, vou mandar para vocês aí um vídeo do YouTube. O vídeo é de 2015, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Do Rafinha Bastos, assim, muita gente gosta, não gosta, mas assim, é um cara que eu gosto pelas críticas que ele faz às vezes, que ele é bem polêmico, né? Mas esse aqui que ele fez, eu acho que reflete muito o que a gente falou hoje aqui, que a gente não tem pessoas boas indo... Não só como servidor público, porque eu acho que a gente tem muita gente boa já, mas às vezes não aspirando, mas para a política. Então, assim, e o porquê? E a gente tem que remar do lado contrário, né? Na verdade, incentivar para que pessoas boas também participem da política. Não pode ser um negócio ruim. Então, esse vídeo ele fez há muito tempo atrás, então assim, é legal porque a gente vê o quanto ele ainda é atual, né? Coloca aí no grupo aí pra gente depois, pô. Show de bola. Vamos encerrar, então? Então, obrigado. Vamos lá. Estou quase apanhando da mulher aqui. Está com fome. As crianças já botaram metade da casa de cabeça para baixo aqui também. Já vieram aqui 1000 vezes. Muito obrigado pela presença. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Continuamos nos grupos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Perfeito. Tchau, gente.